Tá pronto para mais uma pitadinha de sal? E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Talk Sal, aquele nosso bate-papo com uma pitadinha de política. Roda a vinheta que hoje o nosso bate-papo vai ser melhor do que bom, vai ser ideal. Hoje o nosso bate-papo será com um empresário à frente de uma das empresas mais tradicionais de Biguaçu, referência em móveis e eletrodomésticos na Grande Florianópolis. Filho do fundador, Renato Petri, atualmente conduz a segunda geração do grupo, mantendo viva a essência familiar que sempre foi o diferencial da marca. É com muita honra e orgulho que recebo Edgar Petri. Seja muito bem-vindo, Edgar. Obrigado pelo convite, meu amigo Salmi, né? Realmente o Salmi é um amigo da família, um amigo de Biguaçu, e fico muito feliz por esse convite aqui, a gente fazer esse papo gostoso aí. Que bom. Então, para a gente começar, Edgar, as lojas Ideais, elas são uma referência no município de Biguaçu, né? Ela é muito conhecida. Começando por ela, qual foi a visão original que impulsionou o nascimento da empresa? E como vocês conseguiram, ao longo das gerações, manter essa chama empreendedora acesa, adaptando-se e crescendo em um mercado tão dinâmico? O Salmi, é legal porque é uma história bem diferente do surgimento de muitas empresas. Tudo ela surge e a gente é fundada por uma necessidade. Então, a Lojas Ideal, a gente trabalhava no ramo de contabilidade, um escritório de contabilidade, hoje, Organização Ideal. Ele é desde 1972, esse escritório de contabilidade, atualmente bem na Praça de Biguaçu. E quem hoje toca essa empresa é a minha mãe, junto com a minha irmã e o meu cunhado. E com a necessidade, na época da contabilidade, não tinha o 13º, porque os empresários não querem pagar 13º para o contador. E daí o meu pai todo dia tinha uma dificuldade muito grande de fazer esse pagamento do 13º para todos os colaboradores que tinha no escritório de contabilidade. E ele resolveu, tem uma dificuldade aqui, então eu vou abrir uma loja de eletrodomésticos e toca-discos, aqueles antigos, né? Sim. O LP. E nisso foi dando certo, a loja foi crescendo, e daí na necessidade da cidade, que a cidade foi abrindo, crescendo muito, o pessoal começou a pedir mais coisa, mais eletrodoméstico, mais som, e depois começaram a pedir móveis, depois veio a parte de colchões, estofados, e a loja foi crescendo cada vez mais, e hoje a Loja Ideal é uma rede com 3 lojas, né? Na Grande Florianópolis, em Biguaçu, temos em Antônio Carlos e temos na cidade de Governador Celso Ramos. Todas as nossas lojas bem estruturadas, todas com mais de 600 metros quadrados cada uma. Então são lojas assim que tu realmente consegue. A gente tem que hoje em dia fugir um pouco da parte de e-commerce. Então o que a gente tem que diferenciar na loja física? É o que? Tu poder ver toda a amplitude de mercadoria que tem dentro da loja. A pessoa vai lá para ver um roupeiro, temos mais de 50 roupeiros montados dentro da empresa. Então isso que é o legal, tocar, poder abrir tudo, né? Sentir essa vibe de tu ter esse produto dentro da tua casa, mas tu tá com ele presente ali para te ver como é que funciona. Mas então tudo começou com as organizações Ideal. Tudo começou com o escritório de contabilidade, que é desde 72. A loja foi um pouquinho mais além, né? A gente tem 40 anos de Lojas Ideal já também. 40. E depois da necessidade, a gente teve que suprir esse 13º dos funcionários, então meu pai abriu essa loja e daí em diante virou a Lojas Ideal. Mas eu digo para ti que eu pago também lá na loja, né? Tem escritório de contabilidade, a gente paga o 13º, mas dá uma raivinha também, né? Né? Pô, chegar no final do ano ali, tu tem que pagar 2, né? 2 honorários, 2 boletos de honorário, né? Não é fácil não. Mas a estratégia foi boa. E ela iniciou aonde mesmo aqui em Biguaçu? Ela iniciou-se ali onde é a Lojas Carvalho, ali bem no centro de Biguaçu, na João Borne ali, né? Uhum. Então bem ali, ela iniciou com um corredorzinho que tinha ali. Então aquela estrutura ali onde é a Lojas Carvalho, onde é a Organização Ideal é nossa, né? Então ali ele tinha um corredor e o pai abriu ali, e dali foi ampliando. Bem do lado onde é a organização hoje. Exatamente, bem no lado. E depois a gente abriu lá na Getúlio Vargas, a matriz, né? Que até hoje é estruturada lá. E lá em Antônio Carlos fica na região central ali, próximo da rodoviária, né? Isso, fica bem em frente à rodoviária, na João Henrique Pauli, né? No centro de Antônio Carlos também, ela deve ficar uns 50 metros da praça ali. Sim. Então, assim, também e Governador? Governador é em Gancho do Meio. Gancho do Meio, bem no lado, um pouquinho além do Banco do Brasil. Legal. Bem pertinho da praça também. É tudo bem encostado da praça. Bem Todas as nossas lojas são encostadas. E os concorrentes do lado?
E os concorrentes do lado, exatamente. Uma do legal, assim, que em Biguaçu aconteceu, né? Não sei se tu lembra, mas em Biguaçu, quando a gente montou a loja na Getúlio Vargas, a gente foi a segunda loja de imóveis em Biguaçu. Né? Antes tinha o Orsi, não sei se tu chegou a pegar, Sim. o Orsi da agropecuária, ele desistiu do ramo de imóveis, né? E a gente foi o único que montou a loja na Getúlio Vargas. Era a única loja daquela rua. Na frente na nossa loja era o Correio, na época. E nisso a gente viu o pessoal ia para outra rua, onde era lá na rodoviária, onde era o Queires, né? Que é hoje uma referência para nós também, né? E a gente viu a necessidade, e agora como é que ficou? O pessoal ia para lá. Nisso a gente viu que o pessoal tinha mais amplitude de salas comerciais na nossa rua. E o pessoal começou a vir. Daí veio primeiramente a Colombo, daí veio a Quilar, que não era Queires, era Quilar, né? Daí veio também a Feirão, veio a Magazine, veio todas as lojas para ali. Daí onde que realmente daí deslanchou a cidade e deslanchou a Lojas Ideal, porque a concorrência é a melhor coisa, né? A união, né? Ali naquela rua teve, inclusive, lojas de móveis sob medida, né? Exatamente, Teve a loja da Delânio, né? Isso, já teve lojas lá do Rio Grande do Sul, né? Eu acho que é lá. Isso. Ela trabalha, a gente até trabalha também com móveis hoje sob medida também, né? Só que Mas tem uma equipe tem uma equipe que faz, exatamente. Que legal. Hoje a Loja Ideal também trabalha com móveis sob medida de uma empresa lá do norte do Paraná, né? E a gente faz toda uma visitação na casa do cliente, faz a medida fina, faz o projeto para o cliente, chama o cliente à loja para ver como é que ficou o projeto, tá legal, tá, fechou, fizemos o pedido para a fábrica, em 30 dias a fábrica nos entrega e a gente monta na casa do cliente. Eu não sabia desse detalhe, não. Para falar agora, que já puxando o assunto, o diferencial da Lojas Ideal é esse, né? É a montagem na hora da entrega. Tu comprou um produto, o roupeiro, por exemplo, quando eu for entregar o roupeiro para ti, o roupeiro vai ser montado na mesma hora. Indiferente de data, se é Natal, se não é, vai ser montado na hora. Então, essa é uma curiosidade que eu sempre tive, né? Eu acompanho todo o marketing de vocês nas redes sociais e legal que o marketing também é bem familiar, né? Sim. Inclusive a sua esposa também iniciou, né? Esses dias eu estava vendo alguns videozinhos de ela apresentando móveis e tal. Sim. E ali sempre é frisado muito isso, né? A questão de que a montagem já é feita na entrega. E isso é um diferencial, né? Porque hoje a gente, nas demais, não é assim que funciona, né? Até é legal tu comentar sobre isso, que quando eu entrei como presidente do CDL, a gente estava meio que querendo mudar porque é muito oneroso para a parte financeira da empresa, essa parte de entrega e montagem, porque daí a folha de pagamento se torna muito alta. E eu estava meio que querendo tirar, vou terceirizar a entrega, estava pensando nisso. E nisso a gente chegou e fez um estudo junto com o Sebrae, de fazer uma pesquisa de mercado, por que tu compra na Lojas Ideal? 99% das respostas foram porque a entrega e a montagem é na hora da entrega. Então daí tirou toda a desbancou a minha hipótese de terceirizar a entrega. Deixa a minha folha alta, continua alta, que eu vou achar outra saída. Exatamente, o nosso diferencial é esse, né? De a gente de entregar e montar na hora. E todo mundo que chega lá na loja comenta, além de entregar e montar, tipo assim, a tendência do pessoal ter dentro da empresa produtos de qualidade. Porque a gente tenta assim, se for um produto que vai dar problema, eu já nem boto dentro da empresa. Então a gente já tenta mensurar isso também. E esse trabalho quem é que faz, Edgar? Esse de avaliar o fornecedor do móvel que você vai botar para vender, esse feedback lá do teu cliente, né? Se ele ficou satisfeito com o móvel ou não. Esse trabalho é feito por quem? A gente faz a parte de compra, eu e minha esposa que fizemos, e a gente faz nas feiras de imóveis. Até por incrível que pareça, semana passada eu não estava trabalhando, de segunda até quinta-feira a gente estava em Arapongas, que é o maior polo moveleiro aqui do Brasil, né? Em Arapongas, que era a Móvel Par, que é uma feira de imóveis de todos os fornecedores que tem na região de Arapongas e alguns de Bento Gonçalves. E a gente foi lá visitar e o que a gente faz? A análise do produto. A gente chega lá, abre o produto, toca, vira o produto cabeça para baixo, abre, rasga o produto para ver se realmente o material que tem dentro. Geralmente ele já deixa até meio que aberto, porque ele sabe que o pessoal das lojas vão fazer isso, né? O pessoal mais crítico assim vai fazer isso. Então a gente abre, vê se o produto tem percinta realmente de elástico, vê se realmente a estrutura é de eucalipto, se é eucalipto tratado, e todos esses requisitos que a gente tem para botar o produto dentro da nossa empresa. Por exemplo, um sofá da minha empresa, a gente exige de todos os fornecedores que tenham que ser
percintas elásticas, não pode ser essas de reciclagem de caminhão, por exemplo, né, de borracha de caminhão, e que seja o eucalipto tratado, que não pode ser pinos e outra madeira similar. Então, essa avaliação toda é nós que fizemos. O feedback dos clientes, a gente tem um setor específico dentro do meu depósito, que é o próprio gerente do depósito que faz isso. Ele tem um contato ali, né, do pessoal e ele manda uma resposta. Daí, como é que foi a sua entrega? Né? Se caso já aconteceu algum probleminha na hora da entrega que o motorista ou o entregador vem avisando, a gente já dá, em tantos dias vai ser sanado o seu problema, o senhor fique tranquilo, que iremos resolver em 15 dias. E a gente já deixa totalmente o cliente satisfeito nesse quesito. Né? E quanto, não sei se pode passar essa informação, mas quantas pessoas compõem as Lojas Ideais hoje? Hoje são 35 colaboradores no total de todas as lojas, né? E só na entrega, por exemplo, são 15. Então, para te ver, de 20, né, 20 são vendedores, o resto 15 são... Mas compõem o 35 ali. Compõem o 35. São quase a metade, né? São 4 caminhões na entrega, e daí cada caminhão vai com 2 motoristas e um montador, né? E lá no depósito fica mais um pessoal na montagem daí. E aí toda a família? Família? Não, é tudo... Além dos 35 ou já estão nos 35? Não, só os 35. Daí tem você, a esposa... Isso, não, nós não estamos incluídos, não. Daí tem eu e a minha esposa só. A minha filha hoje, ela faz o marketing, né? Alguma coisa de marketing, Sim. Principalmente em mídias um pouco maiores, assim como televisão, ou alguma coisa em rádio, né? Daí a voz é a dela. E ela faz alguma coisa no Instagram também, né? Mas nas redes sociais ali, quem faz geralmente é ela, e a gente tem algumas influências digitais. E a gente pega geralmente influências digitais do momento. Eu tenho uma influência digital lá de Antônio Carlos, que ela é família, que a gente preocupa muito disso. Não é a menina que dança, não, é uma moça de família que faz algum material de publicidade para alguma loja de roupa, alguma coisa assim, e a gente chama ela e faz a publicidade da Loja Ideal. Essa semana a gente pegou a menina de Antônio Carlos, então ela é muito boa, ela faz imagens culinárias, essas coisas assim, a gente chamou ela e ela está fazendo a mídia da Loja Ideal. Uma época atrás tinha uma moça que fazia numa loja de roupa lá de Governador Celso Ramos, contratamos ela fez também, trabalhou por 3 meses com nós. São influências digitais que estão no momento e a gente gosta de estar nessa onda porque chama o cliente para dentro da loja. Né? E paga por serviço, né? E paga por serviço. Legal. Bom, continuando, a sucessão familiar é sempre um tema complexo que une paixão e estratégia. Na sua experiência com as Lojas Ideais, quais foram os maiores aprendizados ou os momentos mais marcantes ao integrar novas gerações e também assumir a responsabilidade nesse legado familiar? Eu acho que é uma dificuldade muito grande, né? Essa parte de transição. Tanto quando eu me formei em administração, a gente vem com uma ideia infinita. Chegava lá pro pai, pai, tem que mudar aqui, daí ele fazia, eu dava a mão na cabeça, meu Deus, te acalma que não é assim, e a gente ficava naquele bate-papo, aquela encrenca às vezes que dava, né? Sempre dá um arranca-rabo grande também, é família, né? E a gente ficava, mas assim, sempre ele foi cedendo. E eu acho que isso é o interessante de uma sucessão. Por mais que tu controle aquilo ali, tu diga, aqui tá errado, aqui tá certo, mas tu dá a chance para aquilo acontecer. Nem que dê errado depois no futuro, de repente vamos fazer de outro jeito porque tá dando errado aqui. Mas ele deixava aberto para mim. Ele nunca chegou assim, não, isso aí é uma ideia totalmente incoerente que eu não vou fazer. Não, ele sempre dizia, não, então faz, mas aqui eu acho que deverias fazer assim. Daí a gente analisava junto, não, realmente vamos fazer assim então. E a gente sempre foi trabalhando. Tanto que quando ele faleceu, a loja já estava sendo assumida por mim, né? Tipo, eu e minha esposa já assumi a loja, já estava no nosso nome, já estava tudo. Ele estava mais assim como uma parte de marketing dentro da empresa, né? Ele gostava muito de dar aquele oi pro cliente, ele gostava de abraçar o cliente, conversar. Tinha cliente que ia lá na loja só para conversar com ele, né? Então ele gostava muito disso. Então, como eu via a necessidade dele ter tempo para fazer isso, eu fui meio que abraçando as coisas. Daí deixava ele mais livre, porque antes quem fazia o financeiro era ele. E o financeiro é pesado numa empresa. Tu fica uma manhã toda dentro de um escritório e tem que fazer. Daí eu comecei a abraçar aquilo ali. Então ele pegou, já estava livre de manhã. E assim, daí foi esse trabalho que a gente faz. E a sucessão ela não é fácil, ela é difícil, mas é do mesmo jeito que assim, e também outra coisa que eu falo é deixar a pessoa trabalhar, deixar ele lá. Eu faço isso já com meu filho. Então precisando de alguém, ou um funcionário faltou, o nome dele é Renato também, meu filho, né? Renato, vem aqui, fica na loja com o pai. Eu fui viajar essa semana que eu falei para ti da feira da Móvel Par, eu e a minha esposa, eu disse, vai lá e fica esses 4 dias lá. O olho do dono é o que engorda o boi, né? Não é aquele ditado que fala lá? Sim. Então, assim, eu digo para ele, tu estando lá,
eles vão ter que te respeitar, mesmo que seja jovem, de 16 anos, mas eles sabem que tem alguém da família ali olhando, né? Isso a gente fala na matriz, por quê? Porque eu sempre evidencio a matriz. Porque a matriz é o que mais dá rendimento, é a que mais tem mais gente, né? É a que mais funciona, né? Então, por isso que a gente sempre fala, a gente tá mais na matriz, mas geralmente, por exemplo, a minha esposa, ela fica em lojas, né? Ela não fica quase ali na matriz, ela fica em lojas porque vai um dia conversar com o pessoal dentro do carro, ajudar a vender, um dia vai para o governador, daí quando ela não vai, eu vou no lugar dela, ela fica em Biguaçu e a gente vai fazendo essa troca. Mas eu vejo eu vi, né, que vocês conseguiram trazer a tua filha para a loja já bem novinha, né? Isso. O teu filho também, né, me parece que ele já chegou e já vem conhecendo e trabalhando esse processo já há um tempinho também, né? Sim. Quando tu começou na loja? Como é que tu entrou na loja? E é legal tu falar isso, Samir, olha só, porque eu entrei pela necessidade. Meu pai inventou de vender videogame dentro da loja. Na época aquele era o Atari, depois veio o Super Nintendo e assim. Só que ele não entendia nada de videogame. Ele dizia, vem aqui, pelo amor de Deus, instalar aqui para mim, que um cara quer saber como é que se joga isso, como é que se faz aquilo, e eu não sei nada. Daí o que ele combinava? Toda sexta e sábado eu tinha que trabalhar na loja. Mesmo estudando, sim. Eu estava, acho, não lembro se era no nono ano, ou no primeirão já, e eu ia lá para ajudar ele. Daí ele marcava com os clientes a entrega na sexta e no sábado. Tu podia comprar um videogame na segunda, mas se tu não entendesse de videogame, tu tinha que ir lá buscar na sexta ou no sábado, porque era o dia da entrega técnica, vamos dizer assim. Né? Então foi a necessidade. E ele foi me botando lá dentro, né? E é que nem igreja, né? A gente vai na igreja por quê? Porque os pais nos forçam a ir. Depois a gente meio que vai no automático, né? Depois tu sente aquela necessidade, mas no começo é porque alguém te força a ir. Então ele me forçava a ir e ele chegou e dizia, não, tens que vir. E o que faz o forçar a gente? É a gente ter a necessidade de ser valorizado dentro da empresa. O único cara que sabe mexer em videogame era eu lá dentro. Então eu me sentia valorizado perante a todos os outros funcionários, perante a tudo. Então, e tinha outra vantagem, né, Edgar? Porque aí tudo que chegava de novo, primeiro tu tinhas que testar, né? Sim. Deixa eu primeiro brincar aqui e jogar para depois eu ensinar as outras pessoas. E essa parte eu não posso falar mal dele porque assim, ó, se ele comprava um jogo, ele comprava um para mim e um para vender. Daí depois, assim, se enjoar, depois a gente vende de novo. E deu certo? Deu certo, deu certo. Mas quando tu fala em forçar, né? Forçar não é obrigar, né? Exatamente. É incentivar que realmente vá junto para poder aprender e se desenvolver, né? Mas essa é uma parte bacana, né? A gente percebe que vocês conseguiram trazer, e por isso a minha pergunta, porque eu não me lembro quando tu entrou, né? Sim. Então, vocês conseguiram fazer com que as gerações elas começassem a participar do negócio desde cedo, né? Isso também desperta o sentimento de propriedade, o sentimento de responsabilidade, né? Todo mundo sabe que a parte mais difícil, né, dessa migração, né, vamos dizer assim, dessa mudança de geração, é quem está chegando se adaptar ou querer continuar, né? Tem muita gente que está ali por obrigação e quando está livre, vamos assim dizer, né, quando eu consigo agora dominar, eu dou fim em tudo, né? Por isso que a gente tem muitas empresas que acabam fechando, né? Porque não consegue fazer essa transição. Eu tenho uma empresa, um fornecedor grande de imóveis lá de São Paulo, né, que é a Mira Hack o nome, e aconteceu isso, tipo assim, enquanto os pais tocavam, os filhos trabalhavam, e até a gente ia nas feiras, eles meio que se desenvolviam, mostravam os produtos, faziam lançamentos, tudo, daí foi os pais adoecerem, daí, não, eu não quero isso e... Não quero mais saber de imóveis e aí se desfaz de tudo. E viver só de renda e assim vai, né? Esse é o maior problema que a gente percebe, por isso que também tem muitas empresas que acabam profissionalizando, né? Ou seja, trazendo pessoas de fora para que continue a empresa em funcionamento, né? Mas como vocês equilibram a rica tradição e os valores familiares que provavelmente são a base das lojas Ideal, com a constante necessidade de inovar e se diferenciar no varejo atual? Há um segredo para essa longevidade com frescor? Eu acho que assim, ó, nessa parte, o primordial é o atendimento ao cliente. O cliente, não é a questão do cliente sempre ter razão, e sim ele se sentir confortável dentro da tua empresa, né? Então, eu acredito que assim, ó, todos os clientes que eu tenho lá dentro da Lojas Ideal são amigos, não são só clientes, são amigos. Tanto que a gente vai
No final de semana eu estava em Palmas, no restaurante, chegou 2 clientes, me abraçaram, sentaram na minha mesa. Ah, aquele produto que eu comprei contigo, não sei o quê, semana que vem eu vou lá de novo, que eu tenho que comprar outra coisa. Então a gente, esse elo que a gente tem, que eu acho que faz o diferencial da loja, que a gente chega lá, tu senta lá na Lojas Ideal, tu tá conversando com o dono, tu tá, né, sendo atendido por dono, mas é assim, e a gente tem essa transparência dele chorar comigo, ele pedir pechinchar o preço e assim, que é o legal, né? E o slogan que a gente fala, né, é tu ser um membro da loja. A loja Ideal é a loja da família. O slogan é a loja da família. A loja da família é fazer com que você, cliente, amigo, seja parte da família Ideal, né? E todos os colaboradores também se sentam assim. Eles são parte da família Ideal. Tanto que hoje em dia a gente brinca muito, porque quando um funcionário ele pede para sair dentro da nossa empresa, que são funcionários antigos geralmente, eu tenho funcionário lá, montador, que a loja tem 40 anos, ele está 35 anos comigo. Eu tenho a minha gerente de Biguaçu aqui da Matriz, ela entrou com 18 anos, hoje ela está com quase 40. Então, assim, ela mora lá na Rússia até. Ela vai brigar contigo porque tu tá revelando a idade dela. É verdade, vai ficar chateada. Mas, assim, então são pessoas... hoje, assim, o montador mais novo meu, ele tem 5 anos de casa. Então, são pessoas que a gente vê que a gente valoriza, né? Tanto financeiramente, quanto com ele como pessoa também. Então, assim... e o legal é que a gente vê essa diferença da loja, da família, perante aos colaboradores, é que quando eles saem, eles ficam 1, 2 anos fora e pedem para voltar. Então tem vários montadores que saíram, voltaram, né? Tem vendedores que saíram, voltaram, porque a gente tem esse... Às vezes a pessoa fica maçante, né? Fica cansada, Sim. Daí sai, vê o mercado lá fora, opa, lá era melhor, então vou voltar lá. Então, na verdade, a loja da família não é só um slogan, né? É realmente uma realidade do convívio do dia a dia dos colaboradores junto com vocês na gestão. E os colaboradores que a gente tem, assim, geralmente a gente faz as festas, geralmente é a família toda, não é só o colaborador, e assim. Eu acho que essa valorização é muito importante dentro da empresa, né? E fazer com que eles também se sintam tão confortáveis, tão dentro do slogan a loja da família, que quando eles precisarem de uma mercadoria, eles vão comprar onde? Na Loja Ideal. Não tem sentido eles ir fora se eles estão dentro da família, né? A mesma coisa eu tenho... Tu como vamos dizer, se fosse o meu irmão, eu vou comprar de uma pessoa diferente? Não, eu vou comprar do meu irmão. Então essa é a ideia, a loja da família unir isso, né? Que legal. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora, vamos falar de CDL. Como presidente do CDL de Biguaçu, você está na linha de frente do associativismo, né? Sim. Por que você acredita que o fazer junto, o associativismo, é tão crucial para o fortalecimento do comércio local e para a vitalidade econômica de uma cidade como Biguaçu? Eu acho que o CDL ele vem com o intuito de fazer crescer o comércio local, né? Então o Biguaçu ele tem a necessidade de crescer porque a gente vive numa margem, tu como prefeito da cidade sabe disso, numa margem, numa redondeza que a capital está no ladinho. Então a comodidade de tu ir para uma capital, ainda bem que tem fila. Eu digo isso para todo mundo, ainda bem que tem fila, porque se fosse tão fácil... É a primeira pessoa que eu ouço elogiar a fila. Se fosse 15 minutos tão fácil, o pessoal ia para Florianópolis, que, né, tem mais um leque maior. Então, assim, com essas filas e essa dificuldade de acessibilidade para Florianópolis, eu vi que o pessoal prefere ficar no próprio comércio de Biguaçu. Então, a gente, como CDL, eu sempre falo, a gente tem que ter o leque de todo o comércio, também de vários meios que a pessoa precisa, todas as necessidades que a pessoa tem que ter em Biguaçu. E a gente, como CDL, a gente pede muito isso. Então, tipo assim, a pessoa abriu, vamos dizer assim, não tem, vamos dizer, uma manicure que faça, né, a unha em gel. Tem que ter em Biguaçu. Então, eu sempre falo para a gestora nossa da CIBIG, vocês, o que lançar na internet, o que lançar, tu tem que, como gestora, correr atrás e ver onde é que tem essa empresa para se associar e para a gente divulgar, que Biguaçu também tem, essas coisas todas assim. E a gente, como CDL ali, o associativismo ele tem que ser forte porque é troca de experiências. É o que eu falo com todos os diretores, todas as reuniões que a gente faz o café de boas-vindas quando eles se filiam, né, ao CDL, e a gente fala. Às vezes uma dificuldade da pessoa já foi uma dificuldade da outra e ela já dá aquela solução. E essa troca de experiência do CDL é muito interessante. Então eu acho que é por isso que serve esse CDL. Eu já tive dificuldade dentro da minha empresa, que eu fui no CDL de Florianópolis e ele chegou e disse, não, aqui está errado por causa disso, disso e daquilo. Eu pensei, não pode. E eu não tinha visto aquele leque e realmente estava ali, e ali quando eu fiz o jeito que ele comentou, deu certo. Então a gente e às vezes tem uma amplitude maior, às vezes a nossa empresa não é tão grande assim, e a gente aprende
com os erros dos outros e com essa dificuldade. Então, a CDL ela serve para isso, né? Para ajudar o comerciante local, os comércios, né? Além de ter a vasta gama né, de materiais, de tudo, é também fortalecer que um ajude o outro em qualquer setor ali. O seu pai também foi da... O pai também foi presidente do CDL também. CDL, né? E geralmente, quando ele faleceu, logo em seguida o presidente do CDL, que estava na época, que era o Marquinho, ele me procurou e disse, tu és o próximo. Deixa... Daí eu disse, não, tia, calma. O pai também sempre queria que eu fosse. Mas daí, como ele já estava, eu não queria, não, se tu já tá, eu vou lá, te ajudo. Eu levava ele, fazia tudo, né? Participava junto com ele, mas não efetivamente, porque ele que era o presidente. Sim, certo. Sabemos que o CDL tem um papel fundamental em Biguaçu, como você mesmo já mencionou, né? Qual foi a iniciativa ou projeto do CDL que mais te trouxe orgulho pelo impacto positivo que gerou para os comerciantes e para a comunidade? Quando a gente assumiu quando o Jonathan assumiu, eu era o vice-presidente, o Jonathan saiu e eu fiquei como presidente, eu sou presidente do CDL, o Valério é presidente da CIBIG, né? A gente assumiu com o intuito de quê? Fizemos todo um planejamento estratégico novo, através do pessoal da Moinho, né? Da construtora, e fizemos um planejamento estratégico de o quê? Crescer e ter mais associados dentro da CDL. Então a gente está numa crescente muito grande, já foram mais de 90 associados, né, acrescentados dentro do CDL, desde a nossa diretoria, da nossa gestão. Então a ideia é essa, ter mais associados, ter mais pessoas disponíveis para crescer o município. Porque a gente tem que fazer com que o Biguaçu cresça de uma forma ordenada, sendo ajudada. A gente fez um trabalho muito, que perguntasse ali, que me deixou muito orgulhoso, né? É o movimento que a gente fez sábado passado. Né? Um movimento que eu, juntamente com outro menino de uma outra loja, que eu não vou falar concorrente, né? A gente sentou numa mesa de café, e dizemos, pô, vamos ter que fazer uma ação aqui em Biguaçu para crescer. Procurei o Matheus, na época, que era o presidente, diretor do Procon. Daí falei, cara, és o cara para nos ajudar. Tô dentro. Daí, através da Secretaria de Planejamento, veio o Patê, fomos agregando gente. E a ideia veio surgindo, vamos fazer o Sábado Feliz. Primeiro sábado após o 5º dia útil, é feito o Sábado Feliz. A gente faz uma reunião com todos os empresários daquela rua, né? A CIBIG CDL também encabeçando, por exemplo, o que a gente faz? A gente pede, hoje o Sábado Feliz é uma ideia que deu certo, já está sendo o 7º, se eu não me engano, e assim a gente pede que alguém encabece a rua, né? Então a gente chega lá no CDL, mas por que o centro de Biguaçu, a rua Getúlio Vargas tem e a Coronel Teixeira de Oliveira atrás não tem? Não, se vocês querem, a gente também vai ajudar. A gente vai dar os fornecedores para vocês contratarem também. Só que daí tem que ter alguém que lidera aquela rua. A gente pede isso, né? Então é isso que a gente está fazendo, junto com o CDL e a CIBIG, fazendo esse trabalho de encabeçar, e a gente depois vai lá com o Patê, incomodar ele, para ele fazer todos os ofícios, junto à polícia, junto a tudo, né? O pessoal da guarda patrimonial, para fazer a diferenciação ali dos cones, separação, e tudo está dando certo. Hoje já temos na Getúlio Vargas, já temos na Júlio Teodoro Martins nos fundos, e já temos na Francisco Roberto da Silva na Rio Caveiras. Então essa ideia é a gente fazer essa ação em toda Biguaçu. O CDL está ali para fortalecer. O que a gente faz a propaganda da moto? Por exemplo, a gente pega uma moto e sai falando a semana toda sobre isso. E o que a gente fala? Escolha a rua que você mais se sinta confortável. Eu não vou puxar para mim a Getúlio Vargas, eu vou puxar para quem quiser comprar móveis e eletro. Onde é que está a rua de móveis e eletro? Na Getúlio Vargas. Vem para Getúlio Vargas. O cara quer comprar uma confecção diferente, vai na Francisco Roberto da Silva. Entendeu? Então, tipo assim, cada um puxa para o seu. E daí o cliente, cada um fazendo a divulgação aberta, o cliente se sente confortável na rua que ele acha melhor. E eu acho que isso fortalece muito o comércio local. E, na verdade, para quem não conhece ou nunca participou, vamos até falar um pouquinho do Sábado Feliz, né? Porque realmente a ideia foi uma ideia bacana, uma ideia que a gente já teve a oportunidade de conversar por diversas vezes com os empresários, né? Os lojistas, que iniciou ali, né? Na verdade. Então, assim, é um sábado, como você falou, é o sábado após o 5º dia útil, Isso. né? Primeiro sábado após o 5º dia útil, onde o espaço, né? A rua, ela
acaba espremendo um pouco, porque a gente precisa arrumar espaço ali para que seja colocado brinquedos, para poder ter uma recreação, para poder ter fornecimento de algum item específico, né? Mas que a ideia é fazer com que as famílias saiam de casa, levem lá seus filhos, que possam, né, se divertir, brincar, curtir também. Isso. E claro, né, o propósito final é comprar, né? Então... eu sempre falo para todo comerciante, como presidente do CDL, assim, ó, o Sábado Feliz ele veio que a gente tem que, vamos dizer assim, deixar confortável a pessoa que mais agrada na família. Quem é a pessoa que mais agrada na família é os filhos, né? A gente quer agradar os filhos sempre. Então, vou agradar o filho como? Vou lá no comércio que tem uma piscina de bolinha, tem uma cama elástica, tem algodão doce de graça, tem pipoca de graça. Entendeu? Então, tu agradando o filho, tu vai agradar automaticamente o pai. O pai se sente confortável. Então, a ideia foi essa, surgiu disso, né? E contrapartida, eu sempre falo para todo mundo, só que comerciante tem uns de cabeça mais fechada. A loja tem que ter algum diferencial também. Claro, para a chamar nossa atenção, loja, né? A nossa loja a gente só dá no máximo 7 a 8% de desconto. Nesse dia a gente dá 15%. A gente dá 5% de desconto e faz em 10 vezes no cartão, sem juros. Dá 5% e faz 10 vezes. Então, assim, tu tem que ter um diferencial. E eu sempre falo para todos eles, não adianta a gente só fazer o evento. Tem que ter um diferencial na loja. Então, assim, já estive falando, conversamos com a ótica de nicho, fez, a ótica, aquela outra que tem também. Todas as óticas ali estão fazendo descontos. O próprio Meira ali da ótica. Conversamos com as outras concorrentes, Colombo, Queires. Todos eles estão fazendo desconto diferenciado para a gente fazer que esse dia realmente aconteça. E fica confortável, porque assim, tu imagina, tu leva o teu filho, que às vezes está ali, tu quer comprar uma coisinha, está incomodando, vai lá, chega na porta de uma loja, tem um algodão doce gigante. Daí chega na outra, tem uma pipoquinha. Chega na outra, daí na frente da loja tem uma cama elástica montada, a criança está lá. Todas as camas elásticas que a gente deixa lá, tem um cara que fica cuidando. Sim, tem cuidadora. Então assim, não vai o filho ficar ali jogado ali. Sim, então, claro. tipo assim, tem um cara cuidando, responsável, que daí vai lá, o pai pode ir lá fazer a compra, tranquilamente, e depois ele retorna e pega a criança. Então, assim, essa é a diferencial. O Sábado Feliz ele surgiu para isso. A nossa ideia é fazer ele crescer mais ainda com shows, né? Eu acho que, de repente, é legal botar uns food truck também, que a gente pediu para botar, né? Então, assim, a Secretaria de Planejamento, junto com o Patê, a pessoal de marketing ali da Prefeitura, está trabalhando com isso e a gente vai cada vez crescer, né? Mas eu acho que tudo é uma sementinha, né, Edgar? Iniciou, como a gente falou, timidamente na rua, né? Ela gradativamente ela começou a ter uma adesão dos demais comerciantes da rua, hoje já se expandiu, tem mais ruas fazendo. Isso. Quem sabe daqui a pouco o comerciante como um todo, né? Não só o do comércio varejista, né? Mas, como você falou, né? O restaurante, o food truck, a lanchonete e outros comércios em geral acabam entendendo que esse é um movimento que vem para ajudar a venda no comércio, né? Ou seja, trazer mais gente, né, com o intuito de fazer com que a presença dessas pessoas gere mais negócios, né? E aí com essa adesão, consequentemente, vai ter uma expansão significativa, né? Essa adesão, para ver, é tão intensa, está sendo tão boa, que assim, nessa última agora, teve o pessoal do artesanato. Estava indo 1 ou 2, essa vez já tinha uns 6. Então, tudo está crescendo, né? A gente vai sentindo que essa sementinha, ela tá florindo, tá começando a crescer o pezinho ali. Então, assim, o artesanato foi, o pessoal do Adote Focinho, que é muito interessante, que às vezes tem uns cães lá que ficam por meses, né? E o pessoal do Adote Focinho vai lá, consegue doação. A última vez que a gente fez, eu não sei porque eu não conversei com ela esse sábado, mas o último ela conseguiu doar 3 cachorros. Então, assim, para eles falam, meu Deus, a gente vai em várias e mal, difícil adotar um. Adotaram 3 na última que teve, né? Na penúltima, no caso. E assim, é legal. Então, essa semana, por exemplo, agora, a gente também gostou porque teve a colaboração junto da Prefeitura, né? Então, assim, ela fortificou, né? E teve o pessoal do meio ambiente junto, dando mudinha de planta. Então, vai se transformando. Vamos fazer crescer aquilo ali, eu acho que vai ser bem. Essas ações é que a gente precisa do apoio também, né, do comerciante local, para que ele entenda e se engaje nesse processo, né? Isso tenho certeza que fará um grande diferencial, tornará o Sábado Feliz uma data no calendário, uma data fixada no calendário, né? E vai ajudar muito, né? Até porque volto a dizer, né? Primeiro sábado depois do 5º dia útil, né? Então, ou seja, as pessoas elas já estão mais propensas também a comprar, né? É verdade. Normalmente as pessoas já esperam para comprar ali, né? A ideia é essa, porque assim, o salário ele dura no máximo o quê?
2 dias, né? Então, o salário do pessoal dura Dizer 2 o dias. salário, Então, ó, né? Como a dizia, gente né? tem que aproveitar aqueles 2 dias ali que Claro. é outro legal que o pessoal que estava junto, ajudando muito da prefeitura, é o pessoal do Procon. A Júlia, né, que hoje Sim. estava lá junto, ajudando, dando informações. Às vezes as pessoas tinham algum problema também, procurava lá falar com ela, estava ela, a procuradora também, estava Sim. todo mundo lá. Achei muito válido também. Não, isso é bacana. Como a CDL, ou como o CDL vê a importância da colaboração e do diálogo constante com o poder público municipal para criar um ambiente de negócios ainda mais próspero e para resolver os desafios que surgem no dia a dia do comércio? Ou qual o papel do CDL em ser a voz do empresário junto à gestão da cidade? Eu acho que o CDL, o interessante é porque é uma voz única, né? É uma voz que vai trazendo todas as necessidades. A ideia do CDL eu acho que é essa, trazer todas as necessidades do comércio para o executivo ali, mostrando, ó, precisamos disso, daquilo. Aí não vem várias pessoas falando, é uma voz única que chega e fala. Até, eu falando em voz única, é um programa que tem dentro do CDL, junto com a FACISC, né? Que a gente faz o voz única para todos os deputados, candidatos que tiverem, né? Então, que vai ter também. Então, a gente tem essa ideia de que chegar para o executivo, falar, ó, a necessidade de Biguaçu é essa, que é uma forma de a gente ter transparência, ver a necessidade de todo mundo, porque eu acho que assim, tudo é globalizado, eu não posso ter a minha necessidade, né? O CDL está ali para o quê? Para ver a necessidade de todos, uma necessidade ampla, né? Então acho que por isso que é bem válido. E indo na ótica contrária agora, né, ela acaba também sendo um facilitador para o executivo municipal, porque essa triagem, né, essa unificação das solicitações, elas são feitas por quem conhece. Quem está no CDL hoje são pessoas que têm conhecimento de negócios, né, principalmente do comércio, e traz essa informação mais condensada, vamos assim dizer, né, porque se a gente pensar que cada um for lá fazer o seu pedido, vai ter pedido de todos os tipos, né? E aí você não chega a um consenso, né? Como é que a gente atende, né? Se um quer que vá para a direita, o outro quer que vá para a esquerda. Aí às vezes tu fica parado, porque tu não sabe se vai para a direita ou para a esquerda. Essa ação com o CDL, ela acaba fazendo essa filtragem, né? Trabalhando esse consenso, e ela vem de forma mais resumida, vamos assim dizer, não, precisa disso, isso aqui tem que ser assim, ou isso aqui a gente está com essa dificuldade, né? Ela vem bem alinhada e direcionada, né? A ideia nossa é assim, a gente sempre quando se reúne lá, às vezes eles falam, eu preciso de necessidade disso, daquilo, não, não, a gente não pode ir para um setor ou uma empresa específica. Então vamos fazer uma reunião com todo mundo, chama a diretoria, chama os que estão reclamando, né? Vamos fazer vamos fazer um pedido só, mas que englobe e que seja direcionada, né, e unificada para a prefeitura poder realmente sanar aquele... De consenso, né? De consenso, porque, exatamente. Senão, não só para um, né? Senão tu faz para um e desagrada o outro, né? Ou seja, tu agrada um, desagrada o outro. Daí é um problema, né? Lembrando que esse aí, ó, a gente não está aqui fazendo Sábado Feliz para não desagradar ninguém, né? O CDL está lá à disposição, a rua que não se sentiu, né, atingida ainda, como eu falei, a gente só fazer um amparato de todas as lojas que tem naquela rua, faz um líder, procura a CIBIG CDL, lá a gestora Juliana, ela vai dar todas as informações, como é que se faz para participar do próximo Sábado Feliz. Isso é bacana você frisar, Edgar, porque a gente também recebe cobranças, né? Sim. Por que lá no centro é feito e não é feito aqui no meu bairro, né? Isso. Então, deixar bem claro, né, como você falou, até reprisando, falando novamente, repetindo, procure a CIBIG CDL, converse com a Juliana. Isso, que é a nossa gestora. Exatamente. Então ela vai explicar direitinho quem quiser participar, a rua que quiser participar, quais são os passos a passo ali que tem que seguir para poder acontecer. Fica o convite, né? E fica o convite também, né? Claro. Para aquela rua que quer fazer, e realmente o comércio é forte, a gente sabe que tem um comércio forte no Bom Viver, né? A gente sabe que o fundo já está sendo alcançado, mas tem outros bairros ali, no próprio loteamento Primavera, tem vários locais aí que eu acho que poderia já ter, e a gente está esperando eles nos procurarem. Até alguns já procuraram, mas não conseguiram formar uma equipe com todas as empresas que quisessem participar, né? Até eu já botamos à disposição o dia que montei a rua, mas só da rua tem 15, só 10 está indo. Vamos lá, vai eu como presidente, vai a gestora,
Vamos visitar os outros 5, por que não querem participar, né? Vamos fazer acontecer. E como a gente estava falando lá no início, no lançamento do Sábado Feliz, né? Começou pequenininho e Isso. hoje já tomou uma proporção que se tornou interessante, inclusive para atrair outros comerciantes da própria rua a participar também, né? E é assim que vai acontecer nos outros bairros, gente. Não nasce o filho grande, né? Ele vai nascer pequenininho, gradativamente ele vai crescendo, se organizando, montando essas estratégias, essas ações. Bom que a CBIG CDL é parceira para ajudar a trabalhar esses problemas que possam surgir, mas gradativamente as coisas vão ampliando, né? A nossa ideia é fazer com que o Sábado Feliz seja o Sábado Feliz do município, né? Aí, ó, Biguaçu tem o Sábado Feliz, então, como eu falei, o consumidor final vai se sentir confortável a comprar na rua tal, e ele vai lá e compra. Mas todas as ruas estarão com o movimento. De repente até identificar por rua, né, qual que seria o foco, que chama atenção, o foco, né, para poder ser divulgado, inclusive, desse jeito, eu acredito que consiga abranger bastante o município mesmo. Mas que bom, procure esse Big CDL. No cenário de consumo, Edgar, em constantes mudanças, e agora eu volto um pouquinho para as lojas Ideal, com o digital ganhando cada vez mais espaço, qual a sua visão sobre o futuro do varejo físico? Quais os diferenciais competitivos que o pequeno e o médio comerciante precisa desenvolver para prosperar? Eu acho que o varejo físico nunca vai se acabar, né? Ele sempre vai ter, a dificuldade vai vir, porque o meio digital é muito fácil, né? A facilidade. Só que ela é fácil até tu ter um contratempo. Partiu do contratempo, tu não tem onde resolver. Daí vai para um robô, né? Então, assim, todo mundo compra muito fisicamente. Quando é um produto pequeno, beleza. Paguei 20, 50 reais, não é muito, então perdi aquilo ali, agora, vou pagar 2 mil reais e não vem um produto, ou se o produto vem todo quebrado, daí não tem quem reclamar, tu ficou com o produto ali, perdeu o produto, ou tu vai para um Procon, vai para daí, começa a correr atrás e a loja física, não, tu vai lá e tu resolve o teu problema. Tem alguém para te falar, não é um robô que vai te atender. Mas eu vejo assim que também a loja física ela tem os seus diferenciais. De tu conseguir tocar no produto, tu ver o produto, o vendedor te explicar o produto. Então a loja dela trabalha assim, ó. Um cliente vem aqui para comprar uma airfry, a airfry é tudo igual, né? Se ela compra numa loja da Amazon, é igual a que tem na Lojas Ideal, a que tem no Magazine Luiza, a que tem naqueles, qualquer um, é igual. Uma airfry da Eugene, vamos dar um exemplo, todas elas são iguais. Por que ele vai comprar na Loja Ideal? Porque quando chegou lá, o vendedor chegou, abriu, disse que aqui se funciona assim, aqui é o timer que a senhora pode ajustar. Quando a senhora vai fazer um nuggets, não se bota no 200, a senhora bota no 180. E o tempo aqui é 15 minutos, tá, senhora? A senhora vai botar o frango assado, é só 10 minutinhos e bota no 200 para dar aquela tostadinha. Cara, é isso que é o diferencial. Então é isso que eu falo para o meu vendedor. Chegou um produto novo, diferenciado, vai ler manual, vai estudar, pega o YouTube, vai pesquisar o vídeo, vai fazer, porque quando chegar o cliente final, hoje a menina chegou lá, hoje, por exemplo, uma senhora chegou lá. Eu vi um ferro tal e eu queria comprar. Daí a gente tinha um lá, o rapaz já chegou, abriu o ferro, pegou, ligou na tomada, daí pegou, mostrou para ela, não, mas é entope aqui, ó. Não, a senhora faz assim, ó, botou a água e daí deu aquele jato que desentope, né? Dela, mas como é que tu sabes passar roupa, tudo, até você impressionou, um guri novo, dele assim, não, senhora, a gente tem que fazer de tudo. Mas o que é? O estudo, estudou o produto para vender para o cliente. Mas nunca passou uma roupa, né? Pode ser que nunca passou a roupa, eu tenho certeza, não sei se passou. Mas foi lá, fez toda essa demonstração e o que aconteceu? O cliente levou. Daí ela brincou, não, já vou levar esse que está deixado, não, mas senhora, mas daí vai queimar a caixa, que ela já queria botar na caixa e levar esse. Não, a senhora espera. Não, então tu vai fazendo a notinha, deixa aqui na caixa, ela queria levar aquele porque já estava testado. Então, assim, esse é o diferencial. Daí isso numa loja e-commerce não vai funcionar nunca, né? Então, tu vai comprar na sorte. Será que é bom? Será que não é? Será que ele realmente desentope ali? Será que esse jato, quando tu aperta, ele sai forte? Porque tem modelos que não saem, entendeu? Então, tudo é o estudo, daí vai dar compra também, tipo assim, esse ferro aqui eu sei que não sai. Porque a gente tem um estudo também dos fornecedores. Uhum. Quando a gente vai comprar, por exemplo, uma Philco e uma Britânia, né? A gente compra tudo direto da Loja Ideal, né? A gente compra direto de fábrica. Daí quando eu chego lá, eu falo assim, eu quero um ferro a vapor. Daí ela assim, tem esse, mas esse aqui é o baratinho que dá problema. Que as lojas de e-commerce vendem a R$ 59,90. Queres botar para fazer, vamos dizer, boi de piranha, faz, né? Mas assim, eu não recomendo. Eles falam já.
Então a gente já também já dá uma estudada nos produtos para botar coisa que realmente não vai incomodar, né? E claro, quando a gente quer fazer alguma coisa de ação, né, a gente compra aquilo lá para botar. E a gente vê isso também nos mercadinhos de bairro, né? Exatamente. A gente sempre fala isso, né? Vêm as grandes redes, elas vêm e vão matar todo mundo, né? E no final das contas acaba criando outras oportunidades, né? O que precisa realmente é tu começar a identificar aquilo que tu tem que ter de diferencial para se sobressair perante a essa mudança, né? Se ficar parado no tempo, é lógico que vão ser engolidos, né? Hoje eu estava atendendo uma cliente, assim, eu gosto de falar caso assim, porque daí o cara se enquadra mais, né? Hoje eu estava atendendo uma cliente, a cliente comprou um roupeiro, né? Daí ela estava indo comprar o seu segundo roupeiro. Daí estava um filho, um adolescente. Daí ele assim, mãe, eu gostei desse aqui. Daí ela assim, vê se não vai comprar na internet de novo para vir aquela coisa ruim que tu comprasse, que ninguém deu jeito de montar. Daí eu disse para ele, por que tu comprasse? Ele disse, comprei uma sapateira lá, mas daí era aqui na tua loja aqui estava um preço, daí cheguei lá, vi na internet, achei que era a mesma, comprei, cara, veio, parece um papelão, cara. Daí ele falou, nem eu consegui montar. E ele diz ele que era montador, então tipo assim, para te ver, essas experiências assim que tu vai ter que diferenciar numa loja física. Né? E que acabam ajudando no marketing interno, né? Exatamente. Ou seja, tu já está preparando o teu time para esse tipo de problema, né? Tu sabe que isso vai acontecer, então o teu time já começa... Né? É isso aí, é usar a experiência, tá certo mesmo? Senão vai sendo passado para trás. É bem isso. Mas a palavra inovação é frequentemente usada, mas difícil de aplicar. Sim. Na sua jornada, seja nas lojas Ideal ou no CDL, qual foi a inovação mais surpreendente ou a mudança de mentalidade que trouxe os resultados mais impactantes? Cara, daí eu posso te dividir em duas. Assim, ó, CDL, né, realmente foi esse planejamento estratégico que a gente fez, porque ela estava muito confusa, né? Primeiro pela SIAC, que é a CIBIG, que é uma associação industrial, né? Junto com o CDL. Então, assim, o pessoal não entende. Por que eu vou ser sócio do CDL? Qual é o diferencial? O porquê que eu vou ter a CDL? Só para dizer que eu sou da CDL? Não, daí a gente dizia, não, tem vários benefícios, tem cartão de crédito, tem plano de saúde, né, tudo com descontos. E outros motivos essenciais, por exemplo, assim, ó, um exemplo que eu dou prático, eu não quero ter um plano de saúde porque é muito caro. Não, beleza. Mas aqui a Clínica Biguaçu, por exemplo, não querendo fazer merchan de ninguém, mas assim, uma simples consulta, ela paga a mensalidade da CIBIG. O desconto que dá na consulta, por tu ser associado, ela já paga a mensalidade daquele mês. Então, se tu fizer uma consulta por mês, tu já paga, porque a mensalidade é R$70. Então, tipo assim, a consulta tu ganha metade, se ela custa 200, tu paga 100 na consulta da Clínica Médica Biguaçu, qualquer setor. Então, tu já ganha a mensalidade. Então, é a comodidade. Além de tu ganhar a mensalidade, tu ainda vai ter todos os benefícios que a CIBIG tem. Ela tem auditório à disposição, ela tem a sala de podcast à disposição, né? Só agendar direitinho. Então, tipo assim, ela tem um jurídico à disposição, ela tem a consulta do SPC à disposição, então tipo, tudo engloba ali e te bota, né, como se fosse um gigante dentro da... Tu, sendo sócio da CIBIG CDL com uma simples empresa, tu pode se tornar um gigante, né? Então, é isso que eu falo. Mas a inovação nas lojas Ideal, eu posso dar um pitaco aqui? Pode. A propaganda, o merchan das lojas Ideais feita, né, por vocês mesmos, claro. Exatamente, que ali utilizando inovação, tecnologia, coisa que lá no passado o máximo que tu conseguia era fazer uma demonstração do Atari, né? Eles já assistiram o Instagram da loja aqui com aquele sustinho de manhã cedo? Não, pô, não sei, mas eu Como é que é? Vamos ver, acordar o cara. Fala, galera! Vê essa galera, todo mundo acordou. Pensa o barulhão, quem escutar esse Fala Galera vai lembrar, hein? Esse barulhão. E o pior é que quando eu chego de manhã cedo, o pessoal tá tudo rindo. Quando eu chego de manhã, o pessoal bota depois no meu pessoal. Porra, tava no banco, pô. Tu mandasse esse Fala Galera, saiu todo mundo olhando pra mim aqui, ó. Então, tipo assim, é um diferencial que a gente fala, né? Sempre faz assim. E às vezes, não é todo dia o cara tá 100% pra fazer isso, mas assim, às vezes eu tô numa feira, cara, daí chego lá, pego o celular, daí a minha mulher... Ela pega o celular, começa a filmar, mas ela vem meio escondidinho pra ver se o pessoal vai levar susto mesmo. Eu pego e grito, fala galera! Daí todo mundo... Então assim, é um diferencial que a gente faz pra acordar o povo, porque
mensagem ali falando, todo mundo tem. Daí tu vai passando ali rapidinho no stories ali, quando dá aquele susto assim, opa, quem é esse maluco aqui que tá falando aqui? O que ele quer? Então a gente tem esse diferencial aí. Tem um pessoal de marca, como eu falei, o pessoal das influências digital que a gente está usando bastante. Tem a minha filha que fica desde pequenininha, ela tinha 8 anos que ela fez a propaganda com o vovô, né? Sim, me lembro. Exatamente. E ela fez a de 8, 9, 10 e foi. A gente tem um histórico progressivo de todas as propagandas. Ela ficou, parece que do 15, que deu a vergonhinha ali. Daí eu vou prometer um monte de coisa para ela, e no 17 dentro ela já começou a fazer de novo e tá até hoje. Hoje ela trabalha no fórum aqui de Biguaçu, né? Daí ela tá fazendo direito, então tá no ramo e não tá. Ela tá ali na loja e quer ser juíza, então ela tá no meio dos dois ali, mas ela é inteligente, então ela faz o que ela quiser, né? Claro. Por isso ela pode ser juíza e ser dona de loja, não tem problema. Não, mas que bom. Vamos lá. Para um jovem empreendedor de Biguaçu que queira ou que está começando agora, qual seria o seu conselho mais valioso? Aquela sacada, a lição que você aprendeu e que faz toda a diferença para quem quer construir e iniciar um negócio? Primeiramente, eu acho que é a persistência, né? A pessoa tem que persistir, não é só abrir e achar que vai sair ganhando dinheiro, que hoje a gente com a estrutura que tem já não é assim. Imagine o cara que está abrindo agora, né? E com vários anos de mercado. Vários anos de mercado. E a outra, acho, é respeito ao cliente, né? O trabalho, tu pensar que tu não quer ganhar dinheiro do cliente, tu quer agregar a tua vida, a tua família, a tua empresa àquele cliente. Então fazer com que ele se sinta, não que foi, que vendeu e me enganar, não. Que ele se sinta confortável, que a gente trouxe vamos dizer assim, um diferencial para a casa dele. Eu sempre falo, vocês estão vendendo sonhos, os vendedores. Falo para os vendedores toda a vida. Vocês estão vendendo sonhos. Às vezes um simples roupeirinho de 4 portas que tu entrega, que custa R$ 599 na casa daquele cliente, para ele é um sonho de uma vida toda. E a gente tá conseguindo realizar esse sonho. Né? Por exemplo, a senhora, uma vez, semana passada, comprou uma máquina de lavar de 13 quilos. Ela nunca tive na vida dela. Eu disse, você está vendo? Ela foi lá e fez em 24 vezes. Eu disse para ela, vocês realizaram um sonho dessa moça de ter uma máquina de lavar que faz tudo. Ela nunca teve na vida, sempre vai no tanque esfregando. Então, eu acho assim, a gente tem que realizar sonhos para os clientes. Essa é a dica que eu dou para todos os empreendedores de hoje. Se dedique, respeite as pessoas, né, e faça com o coração. E eu acho que as pessoas também precisam ter em mente que aquilo que você falou no comecinho dessa resposta, né? As coisas não acontecem de uma hora para outra. Não. Pode acontecer. Pode. Né? Vamos dizer que de cada 100, um abre um negócio ali que explode, né? Bomba e dá certo, mas é a grande minoria, né? As pessoas têm que saber que tem que ter um investimento, né? Eu me lembro quando eu fui abrir a loja de parafuso, eu trabalhava com tecnologia da informação, né? Atendendo um monte de empresa por aí afora, e de repente eu chego em casa dizendo para minha esposa e para minha família que eu vou abrir uma loja de parafuso, todo mundo me chamou de louco. Eu penei, tá? Os primeiros anos ali, até montar um estoque, até tu montar uma clientela. Claro que, né, de repente é um produto que é um pouquinho mais complicado, então, claro, tá relacionado também a qual é o segmento que tu vai optar, né? Sim. Mas tem que ter um pouquinho de investimento, de esforço, de suor ali, dedicação, porque persistência, né? Não acontece de uma hora para outra, né? Eu acho que hoje os empreendedores, assim, eles têm a ideia muito boa, mas falta essa persistência, né? Muitas empresas, elas acabam muito rápido por causa disso, que acharam que, tipo, investir 10 mil, 20 mil, 30 mil, eu queria ganhar os 60, mas não é assim. Às vezes tem que investir mais 30 para depois tu tentar conseguir dar certo. E às vezes também ela surge, vamos supor, tu tens ali profissionais que trabalham contigo há bastante tempo, né? E aí eles acabam tendo uma noção do teu movimento, né? Sim. E aí ela sai dali achando que, poxa, peraí, eu já conheço tudo, eu sei tudo, então vou montar um negócio para mim mesmo, vou trabalhar para mim mesmo e o resultado vai ser o mesmo. E não sabe tudo que passou lá atrás, né? A dificuldade de início. Então tem que ter essa, né? Por isso que a gente fala muito de plano de negócio, por isso que a gente fala de estudar mercado, né? É isso mesmo. É que hoje o vender é uma tarefa que é árdua, né? Mas tu consegue fazer, só que a margem é muito grande porque os custos são muito altos, né? Então tá cada vez mais difícil. Então, tipo assim,
Eu até estava brincando com a minha esposa esse final de semana, a gente voltando de Palmas esse final de semana. Eu me lembro que o meu pai, quando ele vendia uma geladeira, eu era gurizão, estava no 8º ano, acho que tinha uns 15 anos, 16. Eu me lembro que ele chegava em casa, vendia uma geladeira e um fogão, ele vinha super feliz. Cara, vendi uma geladeira e um fogão. Hoje foi o dia. Lucrei um monte. Lucrei um monte. E tipo, hoje em dia a gente precisa vender 10 geladeiras, 10 fogões, né? Porque hoje o custo é muito alto. Né? Tá tudo, A margem reduziu muito, né? Muito, Reduziu muito, Então, claro, pelo aumento de concorrência, né? Isso. Pela facilidade de tu ter o produto, né? É verdade. Isso realmente fez com que isso acontecesse, mas é oportunidades, né? Mas a gente é corajoso. Claro, é isso mesmo. É isso mesmo. Ô, Edgar, entre as lojas Ideal e o CDL, sua agenda deve ser intensa. O que você faz para recarregar as energias? Algum hobby, paixão ou atividade que o desconecta e o inspira fora do universo dos negócios? Cara, eu acho que o essencial aí para a pessoa se reconectar é a família, né? A família é essencial. O cara tem amigos, tem tudo, mas a família em si, ela agrega bastante, agrega valores, agrega... É que assim, a família é verdadeira, né? O amigo a gente não sabe se é verdadeiro ou não. Então, assim, a família é verdadeira. Se tu tá fazendo um caminho errado, se tu tá falando besteira, ela vai dizer, não, ali estás falando errado, cara. Eu tenho uns cunhados excepcionais, tenho uma irmã excepcional, né? Tanto por parte da minha irmã quanto da minha esposa. São pessoas, assim, que eles se dedicam realmente, eles são top, né? Eles gostam realmente de ajudar, né? Então, assim, quando eu estou de lazer, o que eu vou? Vou para a praia, que eu tenho uma casa de praia em Palmas, né? E eu vou para o sítio, eu adoro o sítio também. Só que eu sou daquele assim, ó, no sítio eu não gosto muito de ir no verão. O sítio, tu falar para mim assim, onde é que o Edgar tá o final de semana de abril em diante? Ele tá no sítio. E eu gosto do sítio. Mas no verão ninguém me tira da praia, cara. Eu sou praieiro mesmo de ficar lá, sentado na praia, toma banho e volta. Toma banho, a mulher diz que eu sou doido. Vou pra água, volto. Vou pra água. Pego o stand-up, vou pra ilha, volto da ilha. E daí eu fico fazendo isso o dia todo. E joga beach tênis, não é beach tênis, porque meu filho diz que não é beach tênis. Beach tênis é coisa de fresco, ele diz. É frescobol que ele gosta de jogar. Aquele beach tênis ele diz que não é muito legal. Eu vou falar pro Jocely, eu tive um programa com o Jocely aqui semana passada. Eu vou falar isso pra ele, ele vai ficar bravo contigo. Ou com o teu filho, né? Meu filho, não, eu não falo nada, quem falou foi ele. O sítio é Três Riachos? Três Riachos, na Limeira. Lá na Limeira, legal. A família Westphal? Isso, sítio da família Westphal. Bacana. Tem um sítio lá bem legal, a gente tem uma estrutura bem boa, assim, foi bem montada, né? Foi uma herança que eu peguei do meu sogro, né? E a gente fez uma estrutura legal, tem um lago grandão para pescar, tem uma piscina gigante, eu fiz uma piscina semiolímpica lá, ficou bem legal. Bacana. Fica o convite pro nosso amigo ir lá. Opa, vamos lá. Ele já foi, só que foi na parte de baixo, né? Lá pra cima não subiu. Jogar um futebolzinho e comer uma carninha. É verdade. Mas além de você iniciou falando de família, né? A gente acompanha, né? E vê que você também tem uma ação muito grande na igreja, né? Sim, Tanto sim. que você é ministro da Eucaristia, Isso. eu acho que a sua esposa também, isso, né? Eu e ela. Eu já tive a oportunidade de uma missa ser servido por você, então tudo isso ajuda também Ajuda a energizar, né? Eu acho que assim, a gente tem que ter um apelo muito forte com Deus, né? Que Ele que faz nós estar aqui, a gente se fortifica, a palavra de Jesus sempre nos ensinando o caminho, a verdade, né? E eu sempre fui da igreja, né? Tipo, como eu falei para vocês, assim, no começo, quando era jovem, quando era criança não ia porque gostava, né? Depois a gente fica aquele meio arredio, assim, daí ia porque o pai obrigava, mas o pai dizia, quer sair? Queres. Vai à missa, depois tu sai. Sempre era obrigado a ir o sábado da missa, senão não saía. Então eu ia, com 18 anos, eu na cara, com um carro na mão, que ele me deu o carro, eu nunca posso falar nele, com 18 anos ele me deu um carro, disse assim, tá aqui o carro, zerinho, gol, bolinha, zerinho, me deu o carro e disse, respeito, não bebe e a missa antes de sair do carro. Todo sábado eu ia à missa antes de sair, daí eu ia todo sábado à missa. Então, tipo assim, isso a gente vai fazendo e é uma semente que é plantada. Depois eu me senti com 25 anos por aí, senti que eu tinha que me doar um pouquinho mais à igreja. Fui lá, virei catequista, que eu sou até hoje, de crisma, que agora não é mais crisma, que é um processo diferente, que é o IVC, né? Então, iniciação à vida cristã, isso, né? A gente que está catequista fala só em código, né? Mas é iniciação à vida cristã. Para quem conhece, está acostumado, acaba que vai só de a sigla, né? Que vai de 1 a 5,
e ainda que são quase 5 anos, né, que vai direto agora, né, e depois ainda tem a mistagogia, que é um processo de exclamação de Deus ali um pouquinho diferente. Eu fico na parte do 4, 5 e a mistagogia que eu faço. Eu pego essa turma às vezes pela metade de alguns catequistas que desistiram no caminho, e eu pego. Só para deixar claro para todo mundo, quando se fala do 1 ao 5, a gente está falando que hoje a iniciação à vida cristã, ela contempla Um processo, né? de primeira comunhão e de Isso, crisma, né? isso, Tudo tudo num junto. processo só. É. Então ele tem um Não ciclo. tem um intervalo, né? Exatamente. Não tem mais um intervalo. Tem uma sequência, né? Isso, Então não tem mais aquele intervalo. A gente, quando eu era catequista, ainda era separado, né? Quando era a primeira comunhão, fez a primeira comunhão e depois a crisma. Aí dava um tempo, né? Dava uns 2 aninhos, né? Isso, mais ou menos. Depois veio a perseverança, daí tiraram a perseverança, teve todo esse processo de mudança. E agora é um processo inteiro. E eu dou essa aula de crisma até hoje. Geralmente, como a gente é homem e tem uma voz mais forte, todo mundo catequista tem 8 jovens, 8 catequizandos, 9, né? Daí quando é o Edgar tem 20, 25. Porque ele fala mais grosso, daí bota mais respeito. E consegue ouvir bem. Consegue ouvir bem. Mas é legal, eu gosto muito, me dedico muito a isso. Tipo assim, todo o encontro que eu dou, o cara faz todo um estudo para não chegar lá também cru, né? Que eu acho que assim, cada dia um aprendizado. Quando eu falo com o padre, o padre Everton, chego e falo para ele, padre, isso aqui. Cara, ele vem com uma exclamação assim que tira o cara abre o leque, né? O cara tá pensando de um jeito e é totalmente diferente. Passamos por outros padres aí também que foram muito bons ali, né? Então, às vezes, o padre Antero tá ali daquele jeito dele, sempre ali na frente da igreja, sempre me ajudando também. Me dedico muito a ele, tipo assim, ele se dedica a mim, na verdade, né? Que eu sempre falo, padre, mais uma duvidazinha aqui. Daí ele já chega e vai lá. Porque eu gosto de conversar, né, com eles, assim, porque eu acho que eles são pessoas, assim, que estão ali parece que são, para mim, eles são como se fosse Jesus Cristo presente ali, sempre nos ajudando, né? E depois eu, dando aula de crisma, montamos uma banda com 6 integrantes na época, na igreja, daí com bateria, tudo. Daí na época era o padre Zé Luiz. Daí o padre Zé Luiz ficava brabo porque ia com bateria dentro da igreja. Ele dizia, bate devagarzinho, ele dizia pro guri da bateria. Cantar as músicas litúrgicas da missa. Da missa. Daí ele dizia, bate devagarzinho, dizia pro menino da bateria. E daí, assim, mas era muito legal. Daí hoje em dia a gente não tem mais a banda porque alguns já saíram da cidade, tudo, alguns casaram, daí não estão mais, né, tão querendo, a mulher já cortaram a banda, mas daí foi legal, assim, porque daí a gente também aprendeu a musicalidade muito forte. Daí hoje eu toco com meu filho, só eu e meu filho. Meu filho, ele faz aula com o maestro Lincoln, né, aqui da Escola de Música. Da Escola de Música da Prefeitura. Ele faz já há 6 anos, ele já toca muito bem, assim, né, o meu menino. Então, assim, o Lincoln, ele se dedica muito às pessoas, né, então ele conseguiu botar essa mente no menino, assim, que realmente o guri, ele gosta do que faz. Ele toca mesmo com gosto, né? E é legal que eu não aprendi assim, porque eu aprendi o violão, mas eu tenho que ter a cifra na minha frente. O meu menino toca tudo de ouvido, né? Então isso que é o legal, assim, a gente fica muito feliz, assim. Mas continua cantando na igreja. nas igrejas? A gente toca na igreja da Limeira uma vez por mês e toca na do Matriz ali a cada 15 dias, por aí. Geralmente a missa do como é que é, o apostolado, somos nós que tocamos na sexta, né? Agora parou porque não tem mais, né? Porque tá na época de férias, mas a gente tocava na missa do apostolado também. Daí aquelas músicas bem antiguinhas, né? Daí meu filho não gosta, ele diz, pô, rapaz, essa missa aqui é fogo. Mas assim, depois a gente se dedicou e depois veio o convite na época do Padre Zé Luiz, quando a gente estava mais frequente na igreja, daí minha esposa junto ali na banda, arrumando, ajudando a arrumar, né? Ela não cantava, mas estava ali sempre ajudando a arrumar tudo. E daí ele chegou e fez o convite. Quero falar contigo uma coisa muito importante, ele me chamou. Eu fiquei preocupado, daí disse depois da missa a gente tinha tocado e o cara tinha batido a bateria. Tá? E é uma coisa que não pode passar de hoje. Ele bem assim disse, falei até pro baterista, brinquei com ele, cara, hoje é o nosso último dia. Hoje eu tô ferrado. Não, hoje foi o nosso último dia dele. Disse, será? Eu sei, pode ter certeza. E na época a banda tocava lá embaixo, né? Não era lá em cima. Sim. Daí o esporro lá era na frente, né? Lá na frente. Daí ele chegou e disse, não, que eu queria fazer o convite para ti, para tua esposa, para ser, né, ministro da Eucaristia. Deus, pô, que legal. Daí fizemos um curso preparatório, tudo, né? Sim. E hoje a gente já estamos há 4 anos, aí vence agora. Até comentei com o Padre F que estava vencendo. Ele, não, vai ficar mais em uns 4 mínimo, porque nós estamos com outro ministro. Que legal. Legal, bem legal. Me sinto bem confortável, assim. A igreja, ela é um dos lugares que a gente se revigora muito, né? Eu vejo que, sabe, está sempre presente lá, né?
É do domingo, né, que tu vai, geralmente, Todo né? domingo. É. Ou num, ou no outro, ou no outro. Eu não tenho essa sequência de ir sempre num dia, né? Tipo, às vezes eu vou no domingo, às vezes eu vou no sábado à noite, às vezes eu vou no domingo de manhã. É que depende do que o cara consegue ir, né? O meu é mais comum ir no domingo às 8 da manhã. É, né? Então, assim, eu fico legal, assim, porque a gente se sente confortável falar com Deus nessa palavra aí, né? Que bom. Olhando para toda a sua trajetória como empresário, como líder associativista e como cidadão, qual o legado que você mais deseja deixar para Biguaçu e para as futuras gerações de empreendedores da nossa cidade? Cara, eu acho que o legado que eu quero deixar, assim, que tu sendo correto, né, tomando atitudes corretas, sendo exemplo, sendo igreja, dá certo. Não, porque tem gente que acha que vai dar certo se fazer alguma coisa de mal para o outro, né, ou passando por cima de outro. Não. Tu fazendo tudo certinho, sendo correto, respeitando as pessoas, fazendo o bem, sendo amigo, sendo família, dá certo na tua vida. Pô, que legal. E se você tivesse que escolher apenas uma coisa para mudar ou melhorar no comércio de Biguaçu da noite para o dia, sem burocracia e com poderes ilimitados, o que seria? Essa é uma questão. Eu queria fazer, tipo, a minha ideia era fazer uma rua bem grande de comércio. Achava legal, assim, tipo, bolar uma estrutura dentro da própria praça, assim, que de repente conseguisse pessoal, todo mundo vender as casas, assim, que tivesse no local pessoal e fizesse uma rua Só comercial, assim, que aquela rua é o comércio daquela cidade. E, assim, claro que não vai ser todos, porque vai abrir outros lugares, mas Sim. o foco é excepcional. Eu quero comprar uma coisa do 10 tem, eu quero comprar um esmalte tem, eu quero comprar uma coisa de móveis tem, eu quero comprar uma coisa de CD que é antigo tem, vai ter tudo naquela rua. Acho que era legal fazer isso. Legal. Ideia boa. Oi, cara, a nossa conversa, né, foi boa e eu quero te agradecer intensamente ou imensamente, né, pelo bate-papo e por compartilhar essa história linda, né, e antes do final, a nossa pergunta ideal. Mais uma vez te agradeço por estar aqui conosco e gostaria que você pudesse me dizer o seguinte: qual é o aprendizado mais valioso que a vida te deu e que você carrega, independente da sua atividade? Qual é o aprendizado mais valioso que a vida te deu e que você carrega ele com você? Eu acho que o aprendizado é ser uma pessoa de respeito, né, por todos. Onde o cara vai, tu se sente, entre aspas, grande, né, por as pessoas te respeitarem, gostar de ti, falam bem de ti, né, sempre estão querendo estar ao teu lado. Acho que esse é o legado, assim, que eu quero deixar, que tu não precisa ser mais que ninguém, mas as pessoas se sentem confortável estar ao teu lado. Que bom. Gente, foi um aprendizado. Mais uma vez, Edgar, agradeço de coração por ter vindo ao programa, por estar aqui conosco, compartilhando a sua experiência, né? Seja na Loja Ideal, seja na sua vida particular, também na CDL. E você nos acompanhe, nos siga, Talksal está aqui para isso, sempre com uma pitadinha de política, que hoje passou meio despercebido, mas nas próximas a gente traz mais firme. Um abraço e boa noite.